E qualquer tipo de intervenção, tá? Estendo depressão, ansiedade. Ver o filho adolescente com algum tipo de comportamento que indique algum transtorno, procure ajuda. Diferente do TDAH, acho que vale pontuar aqui, Yuri. O TDAH, normalmente, os sintomas, né, eles vão se manifestar quando criança, adolescente. Transtornos de depressão, transtorno de ansiedade, transtornos como toque, transtorno bipolar, né, transtornos de humor de uma maneira geral, normalmente eles abrem o quadro por volta dos 18, 20, 22 anos. Não sabemos exatamente o porquê nessa idade, mas é nessa idade que você tem um pico de abertura de quadro. Então o cara muitas vezes tem um determinado tipo de sintoma, alguma coisa que não se enquadrou, e aí lá por 18, 20, 22 anos, puf, o quadro abre. Hipóteses. Encarar a vida adulta é estressante muitas vezes. E o estresse agudo e crônico, cara, ele é batata para abertura, principalmente o quadro de humor. Quadro de humor, quais são os quadros de humor? Transtorno depressivo, transtorno bipolar, os tipos de transtorno bipolar, os tipos de transtorno depressivo. Quadros como toque, que não é do humor, mas quadros como transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedade. Então, o toque e a ansiedade seriam mais ou menos a mesma área, assim? O toque, se eu não me engano, no DSM passado, estava dentro dos transtornos de ansiedade. Eu acho que ele saiu do transtorno de ansiedade porque pode ter paciente com toque sem ansiedade. Ah, tá, entendi. Antes, acho que eles estavam... Antes era o muito transtorno associado. de ansiedade é um guarda-chuva, né? Tem agorafobia, transtorno do pânico, ansiedade generalizada, outros tipos de transtorno de ansiedade, tem vários tipos. O toque, se eu não me engano, o DSM passado estava dentro aqui. Aí ele saiu para um transtorno sozinho agora, porque o paciente pode não ter ansiedade. Normalmente o pico de abertura é 22, 20 anos por aí. Hipóteses, estresse. Você tem que sair, começa a se estressar mais, muitas vezes você não tem traquejo para lidar com aquele ambiente novo, que aí é um ponto que eu sempre bato também, dos adolescentes, dos jovens adultos, entender que precisam se expor a situações relativamente estressantes para conseguir ter traquejo e repertório comportamental, não pode ficar só fugindo, né? Você nunca falou em público, durante a adolescência inteira você se esquiva de perguntar o preço do pão de queijo na padaria e pede para sua mãe. Quando tem que ir ao mercado, você não consegue falar com a moça do caixa porque tem vergonha e pede para sua mãe ir à frente. Você tá sempre se esquivando, eu não vou no aniversário porque vai ter muita gente. Aí a sua mãe te protege, não, tá tudo bem, não sei o que. Cara, você fica um cara inapto comportamentalmente. E eu falo muito isso também. E aí quando você precisa sair, morar numa cidade diferente, se virar, não sei o quê, aí você tinha sempre o apego da mãe, a superproteção, você vira um sujeito frágil. Você não consegue encarar aquelas situações e aquelas adversidades do dia a dia que o seu colega, que tem um repertório comportamental maior, adquire aquilo e encara aquilo com muita tranquilidade, muita naturalidade, porque para ele tem aptidão comportamental para isso, para você é relativamente estressante. Aí você começa a estressar, você começa a aumentar o número de critérios diagnósticos que você tem. Antes você tinha traços de depressão, traços de ansiedade, aí você começa a abrir novos e você abre um transtorno.